Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai todas as semanas ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa, sindical, por dentro e por fora. Para que os senhores conheçam através dos detentores do poder, daqueles que fazem a história do Brasil, quais são os seus planos, os seus objetivos, o seu perfil. E hoje eu tenho um grande prazer de uma deputada estadual em quem eu votei e que sempre tive a maior admiração e que tem uma visão do direito com poucas pessoas. Que além de uma brilhante advogada, ela é também professora da Universidade de São Paulo e foi eleita como a deputada brasileira em toda a história do Brasil com o maior número de votos. Teve 2 milhões de votos quando candidatos à presidência. A própria Marina Silva, candidata à presidência, e outros candidatos tiveram menos de 2 milhões de votos. Estou falando de Janaína Pascoal. Quando foi em 2016, do impeachment, os senhores se lembram, no programa aqui, eu tinha dado primeiro parecer a favor do impeachment da presidente Dilma, já nos 2 primeiros meses de governo, mostrando uma vinculação do passado com o futuro, na mudança da presidente da Petrobras. Mas quem foi, digamos, a grande artífice, com argumentos exclusivamente jurídicos, que fez a petição para o Congresso Nacional, que fez a defesa no Congresso Nacional do afastamento, e sem nenhuma carga emotiva, foi exatamente a Janaína Pascoal. Ela fez um ataque, inclusive, respeitando a figura humana da presidente Dilma, mas mostrando que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional, não poderia mais ficar. Estamos aqui com Janaína Pascoal. Janaína, um grande prazer estar aqui no programa. Nossa, honra minha, professor. Eu gostaria que você falasse um pouco agora dessa mudança da sua vida. Olha, uma pessoa que sempre esteve vinculada ao direito e que entrou na política com uma votação tão expressiva. Muito obrigada pela confiança do voto, pelas aulas, pelo exemplo. Realmente uma honra poder estar aqui com o senhor. Olha, professor, a bem da verdade, eu estou encarando essa experiência, essa nova experiência de vida, como alguém que vai levar a sua bagagem jurídica para o parlamento. Então, ainda soa muito estranho quando as pessoas dizem, não, porque a Janaína é política, né? Eu ainda, ou talvez nunca me sentirei assim. Eu sinto que é alguém que vai levar essa bagagem jurídica, a experiência da advocacia, a experiência da docência, para o legislativo. E como eu já tenho visitado a Assembleia e acompanhado algumas atividades, eu tenho a sensação de que esta experiência é necessária lá. Porque as pessoas não têm essa cultura de fazer uma verificação, por exemplo, do sistema jurídico, qual é o impacto que aquela norma vai ter, né? Eu acho que falta um pouco dessa visão sistêmica do direito mesmo. Então eu tô encarando como sendo uma nova etapa, né, de uma carreira jurídica. E eu, como professora, sempre tive o cuidado de alertar os meus alunos para esse costume que nós temos de aguardar a lei ser elaborada para criticá-la. Eu sempre chamei a atenção dos meus alunos para a necessidade do jurista participar do processo legislativo, visitando os parlamentos, discutindo com os deputados, levando sugestões. Muitas vezes nós orientamos teses maravilhosas que ficam nas prateleiras e tem até projeto de lei dentro de tese de doutoramento. Então eu sempre chamei a atenção para a necessidade desse convívio. Então acho que eu estou tendo essa oportunidade, né? Estou encarando dessa forma. Aliás, os senhores telespectadores, algo que me impressiona, porque é uma queridíssima amiga, não só minha, mas de toda a família. Janaína poderia ser vice-presidente da República, porque quando o Bolsonaro estava já estourado na frente em todas as pesquisas, ela foi convidada, e sabe por que não aceitou, telespectador? Nós estamos falando do canal que sempre se diz o canal da família, Rede Vida, por causa da família dela. Disse, eu não vou deixar meu marido e meus filhos
tendo que ir para Brasília, ficando praticamente toda semana durante 4 anos e tendo marido e filhos. Então fez a opção pela família, o que demonstra só os valores morais e o que, quando ela decidiu não ser candidata a vice-presidente, o Bolsonaro insistiu, porque o general Mourão foi escolhido depois da negativa da Janaína. E eu gosto muito do general Mourão, porque como professor da Escola do Comando de Estado-Maior há 29 anos, quase todos os generais ouviram as minhas aulas no curso dos coronéis, dos quais sairão os generais daquele ano, que é do CPAX na ECM. E ela só não foi vice-presidente por causa da família. Só isto é, para mim, um predicado, entende? Um atestado das qualidades morais da nossa queridíssima Janaína. Professor, eu acho que para a gente trabalhar bem tem que ter paz de espírito. Né? Se nós não tivermos essa harmonia, né, da vida pública com a vida privada, não tem como trabalhar bem. Então, eu acredito que é necessário buscar essa conciliação. Né? E é fundamental. E ficar em São Paulo, eu acredito, vai me possibilitar ajudar o país. Claro. Né? Porque a Assembleia de São Paulo ela é muito importante. Talvez pudesse ter um papel mais importante do que vem tendo nos últimos tempos. Né? Então, acho que o meu desafio agora é procurar trazer de volta para a Assembleia esse papel. Até por isso eu vou me candidatar à presidência da Assembleia. Não sei se vou ganhar, mas vou me voluntariar para isso, com o intuito de valorizar o poder legislativo em São Paulo. Né? Porque o senhor, como grande constitucionalista que é, sabe que o Brasil, nos últimos tempos, tem achatado mesmo o poder legislativo, né? E muito por culpa dos próprios parlamentares, que se infantilizaram. Mesmo no âmbito federal, toda vez que um deputado atravessa a rua e vai para o Supremo, pedir para o Supremo resolver um problema da casa, ele está se diminuindo, se infantilizando, abrindo mão do seu poder. Porque a casa tem que ter capacidade de debater e resolver internamente. Né? Então, assim, com essa mentalidade é que eu quero trabalhar aqui na Assembleia em São Paulo. E quem sabe até ajudar a fortalecer as assembleias dos outros estados. Né? Isso me leva, Janaína, a sugerir. Eu fiz política até 1965. Eu fui presidente do Partido Libertador em São Paulo. Do Raul Pila, do Mendes Sá, do Paulo Brossá, dos Mangabeiras, Josafá Marinho, Armando Câmara, que já havia uma pleia de grandes. Baseco Lacerda saiu candidato não pelo DN, a presidência, pelo PL, e aqui em São Paulo, em 1964. E nós fomos sempre um partido parlamentarista. Eu deixei política quando fecharam todos os partidos e criaram-se Arena e MDB, 2 conglomerados políticos. Isso nunca mais vou fazer e, evidentemente, não me arrependi. Mas por quê? Porque o parlamentarismo é um que fortalece os legislativos. Você vê o seguinte, Janaína, quando você tem 2 turnos, significa que o presidente que vai ser eleito não teve a maioria da nação. Agora, no parlamento, você tem todas as correntes ideológicas no parlamento. Você só tem situação no executivo. No legislativo, você tem situação e oposição. Então, é a verdadeira casa representativa. Você vê dos 20 maiores países do mundo democráticos, 19 são parlamentaristas e só os Estados Unidos são presidencialistas. Então, essa valorização do parlamento pode levar aquilo que foi aprovado até a Comissão de Sistematização na Constituinte, porque íamos ter um sistema parlamentar, e foi no plenário com o Centrão e dizem, um acordo com o presidente Sarney, que fez com que ele ganhasse 1 ano mais da sua presidência, embora cedesse 1 ano do regime anterior, mas mantendo o presidencialismo. Então, isso que você diz de valorizar o parlamento pode ser o primeiro grande passo. Estamos discutindo agora o voto distrital, que é um passo para o parlamentarismo. Então, eu tenho muita fé em você, que você consiga valorizar Obrigada, essa parte, professor. não é? Muito obrigada. E eu tenho a sensação que esse é o caminho.
Porque você vê no parlamentarismo, o chefe de governo, ele é alguém escolhido pelo parlamento, e se tiver que cair fora porque é incompetente e irresponsável, você tem um voto de desconfiança sem o processo traumático de um impeachment. Eu sempre brinquei, uma frase que vem do Raul Pila, que ele dizia o seguinte: presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Só com impeachment que você afasta do prazo. O parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Se o cidadão não tiver... Margaret Thatcher ficou 11 anos do governo, mais do que qualquer presidente americano, depois do Roosevelt, porque só pode ficar 8 anos. E quando aumentou os tributos, ela foi afastada. Entende? Então, a responsabilidade é a característica. E nós temos que partir, porque presidencialismo na América Latina foi um fracasso. Você pega o seguinte, com exceção dos Estados Unidos, a Argentina, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos golpes de Estado. Uruguai, golpe de Estado. Brasil, golpe de Estado. Paraguai, golpe de Estado. Chile, golpe de Estado. Peru, golpe de Estado. Venezuela, todos os países. O que significa o presidencialismo? Se você não tem uma solução, explode. Então, essa ideia sua de valorização eu acho muito boa. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando sobre